Capítulo 10. Como fazer um novo exame de consciência? O exame de consciência é uma constatação daquilo que somos de fato, consistindo numa análise inicial para tomar conhecimento das nossas qualidades. A finalidade é prever as consequências que derivarão daí, a direção em que lançaremos as forças de um acontecimento, a trajetória que essas forças seguirão e o ponto ao qual elas devem chegar. Trata-se de um exame preventivo para tomar conhecimento das causas que, segundo a sua natureza, o nosso eu nos leva a movimentar na fase inicial do fenômeno e que permitirão a previsão de seu desenvolvimento como consequência daquelas causas até o resultado final com o qual aquele fenômeno se conclui. A finalidade deste exame, portanto, é saber, a partir daquilo que colocamos em órbita, como dirigir e corrigir o fenômeno na fase de desenvolvimento para levá-lo a bom termo. Neste exame, ao contrário daquele comum exame de consciência, não interessam as apreciações sobre o valor das próprias qualidades, em que se é levado a estabelecer uma comparação com os outros indivíduos, tomando-se a si mesmo como modelo. Para quem usa a técnica da intervenção, julgar não serve. É necessário, ao contrário do que se crê, olhar somente para si mesmo, porque é só o próprio eu que entra em órbita durante o desenvolvimento do caso. O objetivo do exame é estabelecer uma trajetória justa e não vencer o próximo no cômputo de virtudes. Pode-se perguntar então, abre aspas, mas não devemos examinar também as nossas boas qualidades? Fecha aspas. Sim, porém, com este exame de consciência, não procuramos as virtudes, mas sim os defeitos, porque são eles que nos levam a cometer erros, originando o sofrimento com o qual devemos pagá-los. E o trabalho que queremos fazer aqui é, sobretudo, explicar como evitar aqueles erros e os consequentes sofrimentos. Daí se conclui que julgar os outros nos leva para fora da estrada. Se possuímos boas qualidades, ninguém pode impedir que elas produzam seus bons frutos. Mas não temos que lutar por tais resultados, pois eles acontecerão automaticamente. Nossa luta deve se direcionar contra o lado defeituoso, onde nasce o erro, que é a causa de nossas dores. A finalidade da técnica da intervenção é exatamente evitar estas dores. Este é o problema que nos interessa e que estamos examinando aqui. Pode-se dizer ainda, abre aspas, mas deve haver um julgamento para si mesmo e cada um tem que enfrentá-lo, fecha aspas. Sim, mas esse julgamento é feito pela lei, cujo veredito o homem vê escrito no resultado obtido por ele. O exame é o ponto inicial, o julgamento é o ponto final. A lei fala com fatos. O julgamento da lei será a posição boa ou má na qual o indivíduo irá se encontrar no final da experiência. Tomemos um exemplo. Os cálculos que os técnicos em astronáutica fazem antes de lançar um foguete para a Lua constituem a fase inicial, representando o exame de consciência. O que mais importa é não cometer erros, porque depois eles transformam-se em desastre. A fase conclusiva é o julgamento por parte da lei, que, fazendo um sucesso da experiência, nos diz que os cálculos ou exame de consciência foram corretos, ou, por outro lado, fazendo falhar a experiência com um desastre, nos diz que os cálculos ou exame de consciência estavam errados.
O julgamento é evidente e se processa segundo os métodos da lei, pelos quais cada erro é pago com o próprio dano. No campo moral, a lei age do mesmo modo, porque ela é a mesma em todos os campos. Assim como o técnico de astronáutica deve temer sobretudo os erros de cálculo, que o levam a estabelecer uma órbita errada, também quem se prepara para fazer o exame de consciência deve temer sobretudo os seus defeitos, que levam ao mesmo resultado, trazendo erros e dores. Pode-se objetar então que o exame de consciência é feito em sentido negativo, porém isso é lógico, pois o objetivo é exatamente evitar o erro, que é o ponto tomado como alvo. Finalizado o exame de consciência, ponto por ponto, veremos que entre todos os defeitos existe um predominante, o qual define o tipo de cada indivíduo. Ele pode ser o avarento, o sensual, o egoísta, o dilapidador, o violento, o hipócrita, etc. Cada um desses tipos é exposto aos perigos ligados ao seu defeito. Daí a necessidade de se pôr em guarda, colocando bem em foco e vigiando o seu defeito, para que ele não o leve a cometer os erros correspondentes. Dado o seu respectivo tipo, é natural que cada um tenda a lançar a trajetória de sua vida ao longo de uma rota assinalada por excessos naquela direção, sendo, portanto, natural que cometa erros daquele gênero. Entende-se assim porque os indivíduos têm necessidade de se controlar, especialmente naqueles pontos fracos, perigosos para eles. Compreende-se a necessidade de não entrar naqueles caminhos, abstendo-se de se lançar por aquelas rotas, ainda que elas sejam as mais atrativas para tais tipos. Não é necessário experimentar pessoalmente o desastre no qual elas terminam, porque é possível constatá-lo nos outros a cada dia, observando quais são para eles as consequências dos atos positivos e dos atos negativos. Então é necessário, sobretudo, controlar-se, não se expondo naquele ponto no qual se é mais vulnerável. Trata-se de algo semelhante a um calcanhar de Aquiles, que atrai as maiores dificuldades. Mas por que exatamente naquele ponto? Porque é ali que, levado pelo impulso imoderado, o ser excede-se e vai contra a lei, errando e por isso devendo pagar. Trata-se de um desequilíbrio que atrai como força corretiva a dor. Se naquele ponto localiza-se o maior perigo, é necessária toda a atenção para contê-lo, dominá-lo e, enfim, submetê-lo à disciplina da razão. Daí a necessidade do violento controlar-se, do sensual conter-se, do avarento ser generoso, etc., reduzindo os próprios impulsos aos limites do normal, porque tão logo ele se exceda, o golpe corretivo está pronto a lhe cair em cima. O exame de consciência prolonga-se por toda a vida, sendo necessário observar de frente toda e qualquer circunstância. A cada ato deve-se perguntar, abre aspas, por que agi assim, fecha aspas, a fim de examinar qual é a verdadeira natureza dos impulsos que nos moveram. É necessário buscar colocar a nu o subconsciente, que se esconde para nos enganar e poder se satisfazer. Estamos num campo de forças negativas, feitas de traição. É delas que nos devemos defender, e não daquelas positivas. Assim, se alguém não é ladrão, isso não merece sua atenção, porque ele sabe que não é ladrão, e isso basta.
A oportunidade para se tornar ladrão não é perigosa para ele, porque não o atinge. Porém, pode ser muito perigoso para ele algum defeito que ele tenha. É o vício que nos dá o golpe contrário, não a virtude. Um homem pode ter 1000 virtudes, mas se tiver um só vício, receberá o golpe daquele vício. Ele pode triunfar no terreno de suas 1000 virtudes, mas nada poderá impedir o golpe daquele vício. O local doente é dado pelo ponto do vício. Se dos meus 10 dedos só tenho um doente, devo me ocupar dele, e não dos 9 sãos. Por isso é necessário uma autoanálise a fim de corrigir-se a si mesmo, endireitando-se. Procurar se esconder e arranjar pretextos para se justificar é um método desastroso, porque aumenta a culpa e a pena final, da qual não se escapa jamais. Todavia, este método maquiavélico foi o mais usado no passado, tendo sido considerado, talvez por quem o inventou, como uma descoberta útil e engenhosa. É preciso entender que o exame de consciência feito diante da lei de Deus é completamente diferente daquele que se faz diante das leis humanas, que golpeiam o indivíduo quando ele comete um delito. A lei também o golpeia, porém faz isso mesmo quando aquela ação errada não tenha passado de pensamento ou desejo, porque com tais impulsos, ainda que não a tenha realizado por ter sido impedido pelas circunstâncias, ele se demonstrou capaz de praticá-la. O exame de consciência é um autoexame, um exame de si mesmo, feito por si mesmo, sozinho e consigo mesmo. Não devemos olhar os defeitos dos outros, mas apenas os nossos, um a um, porque são somente estes que nos cabe corrigir. Podemos, no entanto, utilizar o julgamento de outros, pelo fato de que esse juízo é o mais apto a nos mostrar quais são os nossos defeitos, a fim de conhecermos melhor a nós mesmos. Os olhos alheios, sendo feitos de rivalidade, são mais agudos do que os nossos, que, pelo contrário, são levados a ver as nossas virtudes e a esconder os nossos defeitos. O tipo contrário indica o nosso defeito porque ele não o tem, razão pela qual isso não o atinge, pois vive em outra dimensão, não sendo nosso rival. É por isso que, para nós, ele serve como exemplo de um indivíduo íntegro. O tipo similar a nós, encontrando-se no mesmo nível de comportamento e cometendo os mesmos erros, não nos indica o nosso defeito, porque ele também o tem, e se nos acusasse, estaria acusando a si mesmo. O termo de comparação com que medimos a nós mesmos no exame de consciência não é dado por uma lista de mandamentos ou um código de leis, mas sim pelo resultado de nosso comportamento, ou seja, por um fato concreto, o qual, para quem conhece a técnica funcional da lei, é previsível ainda antes do lançamento, conforme o tipo de trajetória que for escolhida. No entanto, este conhecimento pode ser obtido não só por um cálculo teórico, mas também, como já foi mencionado, pela observação de como a lei, em dadas circunstâncias, tem funcionado em relação ao comportamento de outros. Muita gente viveu antes de nós, então basta observar como a lei funcionou para eles. Todos nós sabemos, mais ou menos, como vão terminar certas atitudes. Devemos, então, evitar assumi-las se não quisermos que a mesma coisa aconteça conosco, porque sabemos que naquelas condições isto acontece.
Este exame preventivo de consciência, portanto, não é um quebra-cabeça inútil. Nós não somos moralistas, falamos em termos utilitários. Quando soubermos, com base num correto exame de consciência, lançar a trajetória de um caso ou de uma vida, tomando não uma rota negativa, que nos obrigará a sofrer as consequências danosas, mas sim uma rota positiva, a vantagem será toda nossa. Poderemos então ter uma vida planificada, sem golpes ou dores, porque nos moveremos na direção correta. Além disso, se as coisas andarem mal ao longo do caminho, será possível, com o nosso conhecimento do mecanismo da lei e da técnica da intervenção, fazer a cada passo um novo exame de consciência, o qual nos permitirá perceber os erros cometidos no lançamento da trajetória e nos indicará os meios para corrigi-la. Logicamente, se conseguirmos assim endireitar a trajetória errada, muitas das dificuldades decorrentes desse desvio deverão desaparecer. Tudo isso conduz a um modo de viver menos doloroso do que aquele do passado. Esta correção da trajetória errada é como uma redenção dos males que nos agravavam. Se aquilo que nos desviava era um defeito, uma vez que nos libertamos dele, ficamos livres também das suas consequências. Certamente, este é um modo de viver mais difícil, que permite menos loucuras. Quando o aluno passa para a universidade, deve saber estudar por si mesmo, sem a orientação do mestre, encontrando um ambiente mais intelectual. Também acontece assim com o exame de consciência, que dá mais liberdade e mais responsabilidade. Encontrar-se sozinho perante a própria consciência é diferente de se encontrar perante um juiz humano ou um código de leis. Com tal exame, passa-se de uma disciplina exterior para outra, mais exata e completa, que penetra fundo até as raízes do fenômeno, alcançando o nível da motivação. Chega-se assim a uma disciplina que, pelo fato de estar dentro de nós, ligando-nos ao nosso íntimo, não podemos enganar. Esta interioridade da disciplina, que chega até a substância de nossa conduta, corta pela raiz o sistema de escapatórias, com o qual se procura burlar a lei. Então, colocamo-nos diante dela em posição de retidão e não de fuga, direcionados no sentido positivo e não às avessas, no sentido negativo. Isso significa afinidade para ser ajudado e não confronto para ser golpeado. Pode-se ver como é loucura seguir esse método de confronto tão desvantajoso. Por isso explicamos aqui a função do exame de consciência, através do qual podemos nos mover segundo a lei. É evidente que a finalidade deste exame é evitar a lição dolorosa que se segue ao erro. Trata-se de uma aprendizagem para alunos inteligentes, que sabem raciocinar e entender, e não para alunos que procedem como asnos, aprendendo apenas à força de chicotadas. O fato é que todos temos de aprender, e disso ninguém pode escapar. As evasões de nada adiantam. Assim, se não aprendermos de um modo, aprenderemos de outro, o que se torna tanto mais inaceitável quanto mais o homem evolui e compreende. O exame de consciência torna-se o passo inicial e decisivo na aplicação do sistema positivo da retidão, segundo a lei, para receber dela um tratamento favorável. A inconveniência do sistema oposto salta aos olhos tão logo se consegue compreender. De fato, dado que a lei não permite a violação da justiça,
Quem tenta se evadir dela também acaba tendo de fazer todo o trabalho que o aguarda, porém não espontaneamente, mas sim à força de golpes dolorosos. Com o sistema da honestidade, faz-se o devido trabalho somente uma vez. Com o sistema do engano, deve-se primeiro ter a fadiga de realizar a construção errada para depois assistir o seu desmoronamento, porque ela não se sustém, e ainda ter, no final, de refazer tudo de novo no sentido oposto e à força. O exame de consciência serve para adquirir conhecimento dos erros e das futuras consequências. Assim, ao nos perguntarmos o que estamos fazendo a cada momento, devemos examinar ato por ato, verificando assim se ele corresponde à retidão. O exame nos põe na presença da lei, permitindo-nos ver se o trilho sobre o qual nos colocamos nos leva para o bem ou nos leva para o mal. No passado, vivia-se na ilusão de que à força de astúcia era possível, depois de se ter cometido o erro, escapar-se às lições da dor. Acreditava-se que fosse possível escapar sem pagar. Isso, sem dúvida, era muito cômodo. Mas quando se conhece a lei, vê-se que tal injustiça só é possível no cérebro de quem não compreende. Isto não significa que não se saiba fazer aquele jogo, mas sim que se procura evitá-lo porque se vê que ele não convém. Para melhor nos convencermos disso, condição fundamental para o nosso bem, devemos observar como este problema foi resolvido no passado. Tentou-se fazê-lo de uma forma diferente daquela apresentada aqui, fato que se explica quando analisamos a razão de sua gênese. Naquela época, o homem estava preso a seus instintos e o seu principal objetivo era satisfazê-los. Ele não levava em conta as consequências porque ignorava a técnica que a lei usa para ensinar. Então continuava impassível a errar e a pagar, jogo que ainda continua para muitos. Certamente o homem tentava resolver o problema, mas em sua imaturidade não o conseguia. Dessa tentativa falida nasceu a filosofia da aceitação resignada. Podemos explicar assim a presença de uma psicologia tão antivital, na qual o problema, em vez de ser resolvido, complica-se com um terceiro termo, que se acrescenta aos outros dois já mencionados e com o qual, em vez do binômio erro-dor, chega-se ao trinômio erro-dor-resignação. É interessante analisar este processo psicológico. A dor existia e não se sabia como eliminá-la. Então, não se sabendo como resolver o problema, procurou-se fugir dele tomando-se uma via lateral, que é uma tentativa de evasão não bem-sucedida, na qual a dor permanece, mas o indivíduo se adapta a ela, estabelecendo um regime de convivência pacífica. No fundo, a dor é aceita, domesticada e justificada por filosofias sobrepostas, que procuram transfigurá-la em vista da finalidade a ser alcançada por meio da própria dor. Chega-se então quase a santificar a dor, que é elevada à virtude. Assim, submetendo a dor a um processo de superhumanização e idealização, procura-se destruir a sua virulência. O resultado disso é um compromisso, um acordo tácito entre o homem e a dor, no qual o homem diz a ela, abre aspas, aceito-te e chego mesmo a te abraçar, porque tu me purificas e me salvas. Mas enquanto te deixo nascer e crescer como queres, eu continuo a satisfazer meus desejos. Este acordo é conveniente tanto para mim, que quero viver a meu modo,
como para a lei, que quer me ensinar a viver de outro modo. Fecha aspas. O resultado desse sistema é que o homem tende a tornar aquela parte do compromisso que se refere a aprender sempre mais teórica, para viver de fato a parte que se refere a se satisfazer. Em suma, ele continua a aplicar seu sistema de astúcia também diante da lei. Mas como pode ele agir de outra maneira, se naquele nível evolutivo este é o seu tipo de vida? Desse modo, tudo se explica e tem sua razão de ser. Justifica-se assim a razão pela qual, na Terra, o elevado ideal serve frequentemente de cobertura para esconder outra realidade, que é aquela realmente vivida. Construiu-se assim toda uma filosofia religiosa que chegou ao ponto de considerar a vida terrena como uma pena a suportar em vista da vida verdadeira no além, como uma prova temporária, um teste para decidir a vida eterna e definitiva. Agora, porém, devemos admitir que se Deus criou a vida terrena, ela deve ter uma função e um desenvolvimento próprios, não sendo razoável entendê-la somente como condicionamento para uma única vida real depois da morte. Sua função é ser uma escola, portanto, aqueles que se retiravam para o deserto eram alunos que fugiam da escola e perdiam a oportunidade de aprender. Trata-se, todavia, de distorções mentais que não podem ser condenadas quando se pensa que foram geradas num estado de desesperação, ao qual estava reduzida a vida na Idade Média. E não se pode culpar as religiões de terem criado tal psicologia, que elas apenas secundaram para servir de conforto. É necessário também distinguir os tipos de dor. Para aquela dor merecida e recebida, tratando-se, portanto, de um mal agora inevitável, a filosofia da aceitação e da dor-virtude é ótima coisa. Então a dor é aceita porque é benéfica, consistindo num pagamento de débitos já contraídos, fazendo o papel do hospital para os doentes. Mas tal sistema torna-se absurdo para os masoquistas saudáveis, que devem trabalhar. É antivital procurar a dor sem uma razão. É loucura sustentar que o sofrimento, assim compreendido, seja virtude. Em outros livros, temos sustentado o valor da dor e a sua potência para libertar do mal. Embora aqui possa parecer que dizemos o contrário, podemos confirmar que a dor é um meio de redenção, porque ela é a chibata que nos ensina a não cometer mais o erro. É certo que, neste caso, a dor é benéfica e positiva, porque nos salva. Mas na escola da vida, ela representa o método duro e o caminho longo. Ora, queremos ressaltar que há também o caminho curto, através do método da compreensão, no qual se aprende sem chicotadas. Então, em vez de sofrer, chega-se à compreensão refletindo, o que é muito mais conveniente. Vamos insistir agora neste sentido. No caso do método duro e do caminho longo, a filosofia da resignação pode ser útil, porque então o mal já está feito e a dor é inevitável. Tal filosofia é sempre um conforto e uma esperança. Isso significa que é muito mais fácil ter de suportar a dor quando sabemos que nós semeamos suas causas. Esta é a tese que o presente livro deseja demonstrar. De outra maneira, continuaremos a nos confortar com a esperança de outra vida e a sofrer as consequências do mal realizado, justificando-as com o argumento de que a vida é feita para sofrer.
Hoje, a febre de criação, motivada pelo momento histórico, não tolera mais aquelas posições de resignação preguiçosa, possíveis apenas em períodos de inércia. Vive-se atualmente na expectativa do trabalho da evolução. A humanidade deve construir agora um mundo novo, e as virtudes do passado tornam-se cada vez mais anacrônicas. Estão surgindo novas virtudes de outro tipo. Hoje não se permanece na periferia dos problemas, mas sim procura-se resolvê-los. Compreende-se quanto custa fazer o mal e que loucura é fazê-lo. Entendemos quão sutis e poderosas são as forças que colocamos em movimento com nossa conduta e quão necessário é saber manejá-las de acordo com a lei. Por isso explicamos as vantagens do método da retidão e os danos do método do engano. Como já dissemos, aceitar uma disciplina segundo a lei é menos fatigante do que pagar depois à lei a desordem efetuada contra ela. É uma questão de conveniência, tratando-se de um cálculo utilitário. Para quem conhece a lei e, portanto, as consequências da sua conduta, dá medo ser desonesto. É preciso uma boa dose de inconsciência para se fazer o mal e permanecer tranquilo. Em suas vicissitudes, o homem intuiu a presença da lei, mas, não sabendo decifrá-la, chamou-a de imponderável, deixando-a no estado de incógnita. Trata-se de uma força sutil, aderente às raízes das coisas, que se esconde e foge às pesquisas. Silenciosa e invisível, essa força penetra tudo e dirige tudo de dentro, estabelecendo o nosso êxito ou os nossos fracassos. Tê-la a nosso favor significa ser o mais poderoso entre os poderosos da terra. Quem a tem contra si, mesmo que seja o rei do mundo, está perdido. Quem compreendeu a lei, descobriu e adquiriu uma potência nova, que o mundo não conhece. É no funcionamento da lei que se encontra a explicação e a justificação de todos os eventos humanos. Quantos colossos desmoronaram, cegados pelo próprio orgulho, porque acreditavam saber e poder tudo. E quantos em sua inconsciência ainda brincam com estas forças tremendas, sem compreender para onde elas os arrastarão. Estamos chegando ao término deste livro, e o leitor poderá nos perguntar qual a finalidade que tínhamos prefixado para ele. Nós não imitamos aquelas potências que, para seu próprio expansionismo, tentam impor a sua ordem e se tornar o centro dela, preparando-se para se embater com outros centros a fim de vencê-los. Se fosse assim, seria necessário estar armado, porque se trata de egocentrismos rivais, cada um dos quais querendo dominar os outros. Na Terra ainda se vive num regime de luta, e o método aqui vigente para estabelecer uma ordem é o do vencedor. Nossa posição é completamente diferente. Não queremos impor coisa alguma, nem conquistar ninguém. Fazemos apenas uma constatação e a apresentamos ao leitor, de onde se conclui que as qualidades atuantes em nosso caso divergem profundamente daquelas que acabamos de citar. Nós simplesmente constatamos que há uma ordem divina universal, à qual ninguém pode escapar. Descrevemos seus princípios diretivos, seu funcionamento e sua férrea disciplina, explicando que eles não violentam aquelas ordens humanas, respeitando e deixando o homem livre para desobedecer conforme desejar. Afirmamos, porém, que os fatos nos autorizam a crer que estamos nos aproximando hoje de um momento crítico de saturação,
em que seremos obrigados a fazer uma opção pela qual ou o homem compreende esta ordem e consegue se enquadrar nela, ou ele acabará se matando com suas próprias mãos. É isto o que vemos escrito somente na lógica dos fatos. Final do capítulo 10.